A Casa Fé Ego apresenta Seminário no Mundo Maior, uma obra do Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução com o GEAF. O tamanho da responsabilidade que cada um de nós tem nesse processo de crescimento, de renovação, de regeneração desse nosso planeta. Nós vamos ver o encadeamento desses nossos estudos anteriores todos, com as propostas que nós fizemos para esses seminários, que são a culminância do nosso estudo anual, né? Como nós vemos aqui, há muitas pessoas novas que estão aqui vindo pela primeira vez. Então, nós vamos fazer uma pequena apresentação do nosso grupo, bem rápida, para que as pessoas possam saber a que nós viemos, né? O Grupo de Estudos e Educação da Mediunidade. Esse grupo, o GEM, esse ano, faz 30 anos, nesse próximo mês, agora, de setembro. Ele foi criado em setembro de 1989. O GEM é o grupo, então, que foi criado em setembro de 1989. A finalidade dele era promover a educação e reequilíbrio da mediunidade através do estudo das obras básicas e também complementado por obras da doutrina espírita, né? A coleção André Luiz, livros de Emmanuel, o Consolador. Então, esse era o objetivo. Então, na sua criação, ele tinha objetivos de grupo de desobsessão, há 30 anos atrás, associado a estudos mediúnicos, que é o que nós fazemos atualmente, através do estudo das obras da doutrina, e assistência social. Tá? Então, esse grupo ele já fez muita coisa aqui em Goiânia, no campo da assistência social. Já levantou casas para pessoas que perderam casas em incêndios, já ajudou em vários asilos, orfanatos, creches, pessoas individualmente, já fez muitas coisas nesse sentido. Mas o objetivo básico dele era, então, acolher as pessoas que chegavam, que vinham com suas mediunidades afloradas ou com dificuldades emocionais, espirituais, para equilibrar essas pessoas. Com o decorrer do tempo, a criação do amparo do atendimento fraterno, o número de pessoas aumentou muito. Então, não havia formas de você comportar uma sala para um desenvolvimento mediúnico com mais de 30, 40 pessoas. Isso é impossível, nós sabemos. Então, o grupo teve uma pequena transformação ao longo do tempo, passou a ser grupo de estudos e o grupo de desenvolvimento mediúnico, futuramente desobsessão, passou para outro dia da semana, mas de membros que fazem parte desse grupo da segunda-feira, que funciona de 20 às 21h30. Mas, para entrar num grupo de mediunidade, num grupo que trabalha mediunicamente, para começar a trabalhar mediunicamente, você precisa de aprimorar os seus estudos. Você precisa de um ESD, você precisa de um EAD, você precisa de um MEP, não é? Porque este grupo transformou-se num grupo de acolhimento àquelas pessoas que chegavam aqui e que não tinham logo vaga no ESD, no EAD ou no MEP. Então, elas eram e continuam sendo acolhidas neste grupo de segunda-feira para darem continuidade aos seus estudos. Tá? E assim vão adquirindo conhecimento. Quando o semestre recomeça, que as novas vagas vão surgindo, elas vão sendo encaixadas em outros grupos. Depois de terminados os seus estudos, devidamente diplomados nos seus conhecimentos, a maioria volta, viu, gente? Porque é um grupo de acolhimento, então é um grupo onde a gente faz amigos, é um grupo onde a gente se sente como se estivesse em casa, na família. Então, esse é um dos objetivos do nosso grupo. O funcionamento é às segundas-feiras, das 20 às 21h30. Nestes 90 minutos, compreendemos a prece inicial, a exposição de um item do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, vibrações para encarnados e desencarnados, a leitura apenas de um capítulo do livro Desobsessão, e, ao término de cada livro, ele é reiniciado. Então, nós estamos nesse batidão há 30 anos, tá? Começando, recomeçando, reiniciando. Estávamos conversando ali agora, atrás, ali antes de começar a nossa introdução aqui, e falávamos exatamente disso. Como é interessante você pegar um livro que você leu, assim, a descobrir a doutrina espírita, lia as obras básicas, lia a coleção André Luiz, e aí, de repente, você retoma a leitura desses livros, e lê de novo, e mais uma vez,
a sensação que a gente tem é que a gente nunca leu aquele livro. Tamanhas as peculiaridades que nos passam despercebidas numa leitura muito rápida. Por isso que é preciso estudar, por isso que é preciso aprofundar esses conhecimentos. Nosso plano de atividade compreende ainda um seminário anual, que é este que nós estamos iniciando agora, tá? Sempre baseado num livro da doutrina espírita e preparado e apresentado pelos membros do grupo. Muito bem, vamos falar desse seminário então. Emmanuel nos diz no livro Seara Bendita, e vocês nos permitirem, eu vou ler esse trecho do livro, que diz o seguinte: em qualquer estudo da mediunidade, nós não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. Já nos diz Emmanuel, e ele tem um livro com esse título, que pensamento é vida. E se nós formos ler todas as mensagens deste livro, estudarmos cada mensagem com rigor, com observação, com calma, nós vamos ver o poder que o nosso pensamento tem de nos fazer bem ou nos fazer mal. As nossas escolhas é que vão nos direcionar. Ele ainda fala que a energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à vontade. Então, a vontade, e isso nós comentávamos no nosso último encontro na segunda-feira, é a base de tudo que a gente faz na vida. E ela não tem nada a ver com fé. Agora, se ela está associada à fé, ela adquire um poder tão grande que foge, às vezes, até a nossa concepção do conceito de vontade e fé. É porque a gente não exercita, mas se nós tivéssemos uma autodeterminação para nos testarmos neste campo, nós veríamos o poder que nós temos nas mãos e negligenciamos. Vontade é o impulso da nossa vida, não se faz nada sem vontade. É um ímpeto, é uma força, o nome que nós quisermos dar, que brota de dentro da gente, muitas vezes inconscientemente, e que nos leva a fazer coisas que sequer imaginaríamos que éramos capazes de fazer. Então, vamos voltar à frase, que a energia mental inelutavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à vontade. A nossa consciência está ligada à nossa energia mental e vice-versa, e ela está agindo de acordo com essa vontade, que é essa força maravilhosa que nós temos dentro de nós. E que o pensamento é, portanto, o nosso cartão de visita. Pensando ages, agindo, não é? Aquela história do Emmanuel, de novo, a gente vai repetir aqui e lembrar. Emmanuel, nosso grande mestre, não é? Mestre de Chico, nosso mestre também, conheceu Jesus, não quis se aprofundar naquele conhecimento e passou longos anos, centenas de anos, milênios, como ele mesmo diz, tentando recuperar aquele tempo que ele deixou passar naquela época em que ele teve o seu primeiro contato com Jesus. E a descrição mais bonita de Jesus, nós vamos encontrar exatamente nas palavras de Emmanuel, mesmo ainda relutante em aceitá-lo. Bem-vinda, Sônia, obrigada por estar aqui. Então, vamos continuando. Com ele, representamos ao pé dos outros conforme nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal. E isso daí faz parte da nossa escolha. E ao escolhermos, usando o nosso livre-arbítrio, vai aquela vontade que é a nossa força, que está dentro de nós e que nos encaminha para esses momentos que muitas vezes são poderosos, mas que são riquíssimos para o nosso crescimento, outras vezes nos fazem parar no tempo e comprometer a nossa evolução por escolhas mal feitas. Então, por causa disso, nestes últimos 3 anos, nós temos procurado entrelaçar os nossos assuntos aqui, fazendo com que esses seminários tenham uma correlação, aparentemente não existente, mas que tem. Nós vamos ver que nós resolvemos colocar esse entrelaçamento aqui para que fique claro para os nossos amigos que essa proposta que o GEM fez desde 2016 tem
o objetivo justamente de nos chamar a atenção para o tamanho da nossa responsabilidade de estarmos vivendo aqui e agora, nessa vida. Tá? Então, vamos lá. Em 2016, nós estudamos o livro Memórias de um Suicida, ditado a Ivone Pereira por Camilo Castelo Branco, que usou o pseudônimo, né, de Camilo Cândido Botelho. Esse livro, ele é, para nós, e o GEM considera assim, talvez muitas pessoas assim, é um best-seller da doutrina espírita. Tudo que você quiser saber, consolidar, complementar dentro dos estudos das obras básicas, você vai achar dentro deste livro. E por que nós resolvemos começar por este livro? Porque começaram a chegar apelos, e aqui no atendimento fraterno, e nos nossos telefones, e entre as pessoas conhecidas, apelos de famílias, de pessoas que estavam enveredando pela área do suicídio. A própria mídia, as próprias pessoas responsáveis por centros de valorização da vida, por reportagens, por livros, por pessoas que estavam interessadas em recuperar jovens, adultos, idosos, estavam fazendo uma campanha muito grande nos meios de comunicação, chamando a nossa atenção para o índice alarmante de suicídios que estavam acontecendo. E que ainda estão acontecendo, mas que a mentalidade da gente já está mais voltada, a nossa vontade, a nossa atenção mais voltada para essa necessidade das criaturas. Por que elas estão fazendo isso? O que está acontecendo? O que de conflitos, né, estão permeando os corações e os pensamentos das pessoas para que elas se entreguem a esses desvarios que nós sabemos que comprometem 5, 6, 7 ou 10 reencarnações às vezes. E o tempo que a pessoa vai ter que dispor na própria espiritualidade para conseguir se recompor, se reerguer e conseguir se encorajar para retomar uma nova vida e trazer, junto com essa nova vida, dificuldades das mais difíceis para, então, tentar resgatar aqueles débitos adquiridos por um ato impensado. E o que não dizer daqueles que são espíritos recalcitrantes, que 1, 2, 3 encarnações seguidas cometem o mesmo ato, não é? Então, neste livro, da mesma forma que mostra os sofrimentos que os espíritos passam nessa situação, também nos mostra que auxílio fraternal, o amparo fraternal, o amparo da espiritualidade não falta a ninguém. Muitas vezes as pessoas se perguntam, mas eles precisam ficar naquelas cavernas, naqueles túmulos vivos de espíritos necessitados, mas é justamente recolhidos para aquelas cavernas em que eles estão sendo protegidos do assédio de outras turbas que poderiam comprometê-los muito mais, vampirizá-los, hostilizá-los, se valendo da sua fraqueza emocional e moral. Então, esse reerguimento moral, segundo o Emmanuel nos fala, que nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se nós continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Então, o que significa isso? Que se nós não nos conhecermos, não nos buscarmos, não entendermos os porquês das nossas necessidades, não só através das veredas do suicídio, mas de escolhas as mais inditosas possíveis, vão nos levar a compromissos que vão nos fazer sofrer. Então, a nossa vontade, a nossa energia mental, o nosso livre-arbítrio, podem nos levar a outras escolhas, podem nos levar a outros caminhos, mas o nosso conhecimento, o autoconhecimento, precisa estar na base disso daí. E por causa disso, dessa necessidade de autoconhecimento, então é para semelhante verdade que André Luiz nos chamou a atenção e nos convida, a fim de que por nossa conduta reta de hoje, possamos encontrar a felicidade pura e sublime ao sol de amanhã. Aonde está isso? Nas palavras de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que nós estudamos no ano de 2017. De que trata o livro Evolução em Dois Mundos?
da criação do ser. Desde as pequenas bactérias ao mundo, da formação dos mundos, a formação do ser humano, nós estudamos aqui em 2017. Difícil? Dificílimo. André Luiz fala que é um livro simples sobre evolução, para ele que está no plano espiritual já entende mais alguma coisa, mas para nós aqui, nenhum de nós é expert em matéria alguma, apenas estudiosos e curiosos, foi uma tarefa difícil tentarmos compreender o que aquele livro queria nos dizer, mas ele justamente nos mostra que todo o processo de criação, até adquirirmos a inteligência, foi só um passo que nós demos nesse processo todo de crescimento e evolução. Que a partir daquele momento em que nós adquirimos a inteligência e que entramos no reino nominal, nós deveríamos iniciar essa luta lenta, mas valorosa, para conquistar os valores superiores da alma. Quais são eles? Responsabilidade, sensibilidade, sublimação das emoções, condicionamentos que nos permitirão alçar-nos à comunidade dos seres angélicos, porque é para a perfeição que nós caminhamos, não é? E para nós adquirirmos esses valores superiores, sem autoconhecimento não é possível. Sem sabermos de onde viemos, por que estamos aqui, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Aí nós descobrimos em 2018 que no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz nos mostra, através do conhecimento, inclusive científico, desses mecanismos, que a porta da mediunidade era uma forma de nós nos resgatarmos perante a vida e perante nós mesmos, a nossa consciência, de uma forma mais rápida, porque nos trazia para o caminho do amor ao nosso próximo, não é? André Luiz considera que os médiuns são trabalhadores de Cristo e utilizam da mediunidade como forma de praticarem a caridade. O que nos diz o Livro dos Espíritos na questão 886? O que é a caridade segundo Jesus? É a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É o amor em ação, caridade. E quando a gente exercita a mediunidade com Jesus, é isso que nós estamos tentando trabalhar em nós mesmos. São esses valores que nós vamos resgatando, que a nossa vontade, movimentando a nossa energia mental e o nosso pensamento, porque tem que ser raciocinado, não é? A vontade com fé é mais poderosa do que a vontade sozinha. São esses valores que nós vamos descobrindo que temos dentro de nós e que vamos tendo que exercitar diariamente, para que através desse concurso, não só aos desencarnados, mas aos encarnados que nos procuram no passe, no atendimento fraterno, no tratamento espiritual, não é? Que nos buscam por socorro, possam ser beneficiados por esses 3 elementos: benevolência para com todos, porque o nosso coração vai estar disposto a receber todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, porque nós não vamos nos colocar acima de ninguém por termos um conhecimento que essas pessoas ainda não têm, ou por estarmos num aparente estado de equilíbrio que elas ainda não estão. Então, nós vamos ter indulgência para com essas imperfeições, que também são nossas e fazem parte do nosso dia a dia, mas que, através dos postulados da doutrina espírita e do exercício e do estudo, nós vamos descobrindo que podemos e temos capacidade de transformar. E o perdão das ofensas. Porque no dia a dia, se nós não perdoamos, inclusive a nós mesmos, perdão das ofensas é de todo, nós também nos ofendemos. Nós nos ofendemos quando não nos aceitamos como somos, nós nos ofendemos quando nós não nos permitimos praticar esse amor que é importante para a nossa vida. Nós nos ofendemos quando deixamos as oportunidades passar. Nós nos ofendemos quando temos medo de dar um passo a mais. E o medo gera em nós a maioria dos obstáculos. Medo de nos abrirmos, medo de nos expormos, medo de praticarmos a humildade.
porque a gente foi treinado ao longo das nossas vidas, nós mesmos nos submetemos a esses conceitos inadequados, de que tínhamos uma dignidade acima de todas as coisas, confundindo dignidade com orgulho, com vaidade, com egoísmo, e fomos nos perdendo ao longo do tempo. Então, André Luiz ainda nos fala que esse exercício é a nossa moratória moral e espiritual. E o que é uma moratória? É um adiamento, um perdão temporário das nossas dívidas mais escabrosas para que nós consigamos respirar e pagá-las de uma outra forma. Quando a gente tem uma dívida muito grande num banco, que a gente vai ao banco e pede prazo para pagar, nós estamos pedindo uma moratória. Então, quando a gente vai até Deus, através das nossas preces, pedindo uma moratória, nós estamos pedindo tempo, um tempo a mais, uma oportunidade a mais, um diferencial, para que nós consigamos resgatar essas dívidas. Aí ele nos oferece a mediunidade. A mediunidade não é só aquele dom que aparece ostensivamente. Aquele dom de falar com os espíritos, de ver os espíritos, de escutar os espíritos, de dar voz aos espíritos. A mediunidade é todo ato que nós tivermos na direção do nosso irmão, nos colocando entre Deus e ele, sendo a ponte para que aquela pessoa se ligue novamente na sua finalidade primordial de crescimento, de amor, de regeneração. Mas aí nós chegamos em 2019 e nos deparamos com uma realidade acentuada ainda dos distúrbios das pessoas. Continuam batendo no nosso atendimento fraterno, continuam batendo nos nossos grupos mediúnicos, nos nossos telefones, nos chamando, pedindo auxílio. Nesse conjunto de aprendizado, nós podemos enxergar com mais profundidade o coração das pessoas, as suas dores, as suas dificuldades. Precisamos, já que estávamos adquirindo um conhecimento maior, e a quem mais foi dado, mais será pedido, precisamos exercitar mais ainda a benevolência, a indulgência e o perdão. Porque muitas vezes as pessoas nos buscam necessitando urgentemente de um milagre. E o que é um milagre? No conceito das pessoas, é que os problemas de hoje se acabem daqui a pouco. E as coisas não são assim, porque a natureza não dá saltos. A bagagem, muitas vezes, que nós trazemos de dificuldades e desequilíbrios é proveniente de tudo aquilo que a gente fez ao longo das nossas vidas anteriores. Da bagagem que nós fomos colocando nas nossas mãos, das aquisições boas, das aquisições menos boas. Então, as dificuldades que nós trazemos hoje não vão acabar daqui a pouco, nem porque eu falei com alguém, nem porque eu tomei um passe, nem porque eu estou sendo atendida num grupo de atendimento espiritual. As minhas dificuldades, muitas vezes, vão durar uma vida inteira. É um processo sério de resgate para uma pessoa, para um grupo familiar, para um grupo social. E quanto mais entendimento a gente adquirir diante dessas situações, menos difícil vai ser a prova do nosso próximo. Menos dolorida vai ser para nós também a nossa própria prova. Sabe-se lá o que a gente está passando? Eu estava, outro dia, estava na casa da minha filha, ela mora no andar alto. Aí eu estava olhando pela janela, olhando a rua. E aí passava gente, passava carro, eu saí com ela e ela foi resolver umas coisas e eu fiquei sentada na praça de um shopping, olhando o meu neto, e passava gente demais. Passava gente para lá, gente para cá, gente correndo, gente devagar, gente passeando, gente conversando, e eu fiquei imaginando, cada pessoa daquela é uma história. E eu fiquei imaginando, como é que será que essa pessoa vive? O que será que essa pessoa está passando? O que será que dói no coração dessa pessoa? Será que essa pessoa, de noite, ela dorme bem, dorme mal? Como é que é a família dela? E eu fiquei dando tratos à bola, imaginando
a quantidade de pessoas que, como eu, como nós, como todos que estamos vivendo aqui, sentem, pensam, vivem as mesmas coisas, cada um de acordo com a sua necessidade, o seu merecimento. Então, estamos todos juntos nessa maratona da vida, da encarnação, para o crescimento, e podemos sim nos ajudar, porque aquilo que eu já andei, já aprendi, pode ser útil para aquele que ainda não entendeu o que eu entendi, mas ele já aprendeu alguma coisa que pode me passar. Então, nessas trocas de experiências, eu vou crescendo e vou ajudando o meu próximo a crescer. Por isso, estamos juntos aqui nessa encarnação. Nesse livro, No Mundo Maior, André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, ele focaliza, então, aspectos da vida no mundo espiritual e da comunicação entre seres desencarnados e encarnados. E tudo acontece durante o sono, né? Os atendimentos que eles vão fazer. O autor espiritual, então, esse é o chamado do nosso seminário, quem recebeu o nosso panfletinho, recebeu junto esse texto explicativo, né? O autor espiritual fornece esclarecimentos sobre as causas do desequilíbrio da vida mental e apresenta os correspondentes tratamentos espirituais. Então, o que ele vai tratar? Síndrome de Down, aborto, epilepsia, esquizofrenia, sentimento de culpa, fobias, ideias fixas, neuroses várias. Aliás, foi um dos primeiros livros naquela época que falou sobre neurociências, tão em voga hoje em dia. Destacando o socorro imediato prestado aos necessitados pelos trabalhadores espirituais, que evitam, o quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Então, nós vemos que os nossos assuntos estão entrelaçados, não é? De todas as formas, a espiritualidade tenta nos ajudar. Então, o quanto possível, eles evitam a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Porque eles podem esbarrar na nossa vontade descontrolada, a nossa falta de fé, as nossas escolhas erradas. E aí eles não podem fazer nada. Jesus perguntava às pessoas que o procuravam: o que queres que eu faça? Aí a pessoa pedia: me cura disso, me cura daquilo, me faz isso, me faz aquilo. Aí ele fazia. Porque se a pessoa não queria, ele não podia fazer. Isso é claro. Se a gente estudar a vida de Jesus, nós vamos ver. Ele sempre perguntava: o que queres que eu faça? Então, era uma demonstração clara e óbvia de que a nossa vontade que faz as escolhas, está à frente de todas as agruras e de todas as felicidades que nós podemos viver. E ele ainda fala que o livro revela a importância do conhecimento que nós estamos tentando adquirir através aqui dessas experiências que o André Luiz vai nos relatar, mas ressalta a supremacia da terapêutica do amor. E nós vamos ver aqui o conhecimento que Calderaro, Eusébio passam para André Luiz e o infinito amor que Cipriana demonstra através do conhecimento. Vai ser uma experiência mágica que nós vamos viver esses dias e vamos ver quantas coisas interessantes nós vamos observar, quanto nós vamos entender as leis de causa e efeito. Nós destacamos aqui os personagens principais: André Luiz, que é o narrador, Calderaro, que é o assistente, especializado em atendimentos na área da psiquiatria iluminada, Eusébio, a quem Calderaro está subordinado, que é um instrutor, diretor de uma organização espiritual em zona intermediária, Cipriana, que é um espírito muito elevado, também orientadora do serviço de socorro espiritual e também dirige uma instituição na espiritualidade. E aí nós vamos para os necessitados. Pedro e Camilo, que é uma das histórias, né? Pedro, há 20 anos atrás, assassinou Camilo e Camilo virou seu obsessor, e aí tem um desdobramento. Nós vamos ver Cândida, Julieta e Paulino. Cândida e Julieta, mãe e filha. Cândida à beira da morte. Julieta teve que fazer algumas escolhas que não lhe agradavam muito, sentia culpa, e Cândida estava preocupada com seu passamento iminente, preocupada com a situação que sua filha ia ficar, e nós vamos ver os desdobramentos disso daí. Nós vamos ver uma criança de 8 anos com uma doença motora de origem cerebral, o DMOC, que nós costumamos chamar vulgarmente de paralisia cerebral. Mas nós sabemos que o cérebro ele não fica paralisado.
alguns distúrbios acontecem e que impedem determinadas manifestações. Então, por que essa criança estava vivendo aquela situação? Nós vamos ver ainda Marcelo, que havia sido um homem muito inteligente, que viveu intensas paixões, que havia um excesso de autoritarismo nas suas atitudes, ele havia feito muitas coisas, e que nessa existência renascera num processo de epilepsia, mas que já tinha conhecimento da doutrina espírita. Tá? Então, nós vamos ver as diferenças aqui para os atendimentos. Nós vamos encontrar Eulália também, que era uma médium dedicada, trabalhava na psicografia. E por que ela apresentava dificuldades para a sintonia integral com o mentor espiritual? E a nossa responsabilidade no convívio com os nossos irmãos médiuns, principalmente se nós estamos passando para eles conhecimentos, os médiuns que estão em desenvolvimento. É interessante essa história da Eulália. Nós vamos encontrar Cecília e Liana também numa outra história. Cecília é uma jovem rica e inconsequente que desencarna em virtude de um aborto. E Liana é a enfermeira que faz o aborto. Nós vamos encontrar Fabrício, que é um idoso esquizofrênico, que deu golpe nos irmãos e vivia em completo processo de culpa. Nós vamos encontrar Gustavo e Antonina. Gustavo, um jovem que estudou com a ajuda de Antonina, que era uma moça pobre e órfã. Eles namoravam, ele era namorado dela, e depois que ele pega o seu diploma, com vergonha da origem humilde da moça, abandona e ela quer praticar o suicídio. Nós vamos encontrar também Antídio, que é um alcoólatra, os processos de semiloucura e a enfermidade que se desenvolve aí. E, por último, a história de Cláudio, a emocionante história de Cláudio, o avô de André Luiz, que ele vai encontrar nas zonas mais obscuras do umbral. Né? Então, são esses aqui os nossos personagens principais. E o que a gente sempre destaca em todos os seminários é que todos os expositores que vão se apresentar aqui, deixa eu ver quais deles estão aqui. A Laís, que se veio na semana passada, está ali o Tom, o Cláudio, a Haná, a Leila, a Eliane, a Regina, que está ali atrás. Faltou mais alguém? A Maria Hermínia esse ano não vai poder apresentar. Compromissos familiares, né, Maria Hermínia? E, então, nenhum de nós... tem a Nores também, que está viajando, não pôde estar aqui hoje. A Nores, acho que todo mundo aqui conhece, né? São nossos companheiros de estudo aqui, tá? Nenhum de nós aqui é expert em psicologia, psiquiatria, neurociência, nem tampouco somos oradores renomados. Nós somos apenas curiosos investigadores dos meandros da vida. Nós gostamos de aprender. Nós gostamos de estudar, superar os nossos limites na área do conhecimento. Então, nós contamos com a compreensão de todos que estão aqui, aqueles que virão, aqueles que nos assistem pela internet, para as nossas possíveis e prováveis falhas, e elas vão acontecer. Muitas vezes nós não vamos saber responder uma pergunta, ou talvez, por desconhecimento, pode ser que aconteça a gente dizer alguma impropriedade aqui. Se alguém conhecer o assunto, por favor, levante a mão e nos corrija. Isso aqui não é... A pessoa que está aqui na frente apresentando o trabalho não é um doutor da lei, não é o dono da verdade, né? Nós gostamos, como dissemos, de aprender. Então, se alguém ouvir alguma bobagem falada aqui, por favor, nos corrija. Ó, tem um microfone ali à disposição de quem está aí na plateia, tá bom? Colocamos sempre esse Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, ou ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo, que é do Espírito de verdade, que ele falou isso em Paris, em 1860. E aí nós vamos entrar no prefácio de Emmanuel, que está no livro, e vamos começar a nossa história. É muito interessante, eu destaquei alguns trechos do prefácio de Emmanuel, lembrando que é uma linguagem mais rebuscada. Esse livro foi lançado em 1947. Então, é uma linguagem mais rebuscada, aqueles temas mais, aqueles textos ou palavras mais assim diferentes daquele do nosso usual, nós procuramos trocar, né? Mas ainda vai aparecer aqui e ali uma ou outra. Ele fala que dos 4 cantos da terra diariamente partem viajores humanos aos milhares demandando o país da morte. Quando eu vi essa frase, eu logo me lembrei da música do Milton Nascimento e do Fernando Brant, Encontros e Despedidas, que eu acho que todo mundo aqui conhece, né?
que ele fala assim, só um pedacinho, todos os dias é um vai e vem, né? Todos os dias na estação é um vai e vem. Aos que chegam e querem voltar, aos que vão e querem ficar, aos que chegam, aos que vêm só para chorar, aos que vão para nunca mais. E a estação é a mesma de ir e vir, não é? O trem que parte é o mesmo trem, o trem que chega é o mesmo trem da partida. E essa plataforma da estação é a vida. Então, assim estamos nós, indo, voltando com as nossas bagagens, chegando com as nossas expectativas, trazendo a nossa vontade muito grande de acertar, mas a maioria de nós, como ele nos diz aqui, nos constituímos de menores de espírito. Não é de espíritos menores, não. É menores de espírito. Igual nós temos menores de idade, nós somos menores de espírito, né? Nós ainda estamos na franca habilitação a planos maiores. Estamos crescendo, estamos aprendendo. Mas a gente, na vida encarnada, a gente procura muito se autoafirmar, a gente procura muito querer ser alguma coisa, ser alguém, que alguém nos olhe, que alguém bata palmas para as coisas que a gente faz. Ele discorre muito bem, fala vários casos, várias coisas que nós achamos por bem não trazer todos esses fatores, porque eu acho que as pessoas deveriam ler esse prefácio, mas é o que ele fala, que em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Vocês prestaram atenção no capítulo do Evangelho que foi lido hoje, o item 1 e o 2, do Bem-aventurados os pobres de espírito, o que Jesus dizia, né? Que não é que os desprovidos de inteligência que mereceriam o reino do céu, mas aqueles humildes, aqueles que não se movessem pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Então, é isso que Emmanuel quer nos dizer aqui, que raros de nós vivemos nos montes da sublimação. Estamos tentando nos espiritualizar, nós nos esquecemos de buscar esse momento de espiritualização. Só que, diante da Justiça Suprema, nós temos os mesmos direitos, todos nós. Nós temos direitos amplos a tudo que nós merecemos. E é aí que a tecla vai bater e vai chamar e despertar a nossa consciência. Nós temos os mesmos direitos àquilo que nós merecemos. Se nós estamos distanciados entre nós pela nossa conduta individual, aquilo que nós fazemos é que vai determinar o nosso merecimento. Então, nós vamos usufruir do direito que o nosso merecimento nos dá. A justiça divina distingue a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença. Então, com o conhecimento que nós temos hoje, é impossível a gente achar que temos privilégios diante dessa justiça. Poderíamos até achar antigamente, os atavismos antigos, as tradições antigas, aquela forma que nós já vivemos, ou talvez até começamos a viver essa existência, mas a partir do momento em que nós permitimos que a doutrina espírita viesse fazer parte da nossa vida, nos chamando a atenção para a nossa responsabilidade diante dos nossos atos e das nossas escolhas, nos mostrando que a lei de causa e efeito é a ação da justiça em nossas vidas, que ninguém vai plantar arroz para colher feijão. Então, basta isso e o entendimento dessa verdade para que nós saibamos que não vai ser nunca pela mesma bitola que nós seremos julgados, e nem por Deus, mas pela nossa consciência, porque a lei de Deus está lá no Livro dos Espíritos, está todinha na nossa consciência. Então, nós, hoje, temos o grave dever para conosco mesmos de abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento para tudo aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. A forma como nós tratamos o nosso semelhante em casa, no trabalho, os pensamentos que nós jogamos no ar. Olha lá as primeiras palavras de Emmanuel lá, que nós falamos no começo.
né? A nossa energia mental associada ao nosso pensamento, movida pela nossa vontade. Então, tudo aquilo que a gente põe para se movimentar está gerando algum efeito. Se eu bater palmas, vai fazer barulho. Se eu bater palma no microfone e o microfone estiver num diapasão muito alto, ele vai doer nos ouvidos de todos. Se eu botar um microfone perto do outro, a microfonia vai incomodar todo mundo. Então, vamos colocar nesse patamar o nosso entendimento. Qualquer coisa que eu faça gera um efeito. E esse efeito é que me diferencia dentro dessa justiça divina que está impregnada na minha consciência. Porque, na realidade, quem me julga, quem me culpa, quem me induz à reparação sou eu mesmo. É o ato de se conscientizar das coisas que faz, o velho, no linguajar jovem, cair a ficha, é que me diz por que caminhos eu tenho que trilhar, né? Ele fala aqui, como avaliar por bitola única recipientes heterogêneos? Rebuscada, né? Mas o que significa isso? Que nós não vamos nunca, os pesos de Deus não são iguais aos nossos. A lógica aqui que ele fala e o bom senso, que se compadece com argumentos teológicos imutáveis, significa o quê? Que foi criado o céu, o inferno e o purgatório. Você vai para o céu, não vai sair de lá, você vai para o inferno, não vai sair de lá, você vai para o purgatório, não vai sair de lá, porque você agiu assim, assim, assim. E muitas vezes esses parâmetros estavam vinculados a conveniências sociais criadas na época em que eles foram colocados para colocar medo na cabeça das pessoas, para tirar o direito das pessoas de raciocinarem em cima das suas próprias ações. Hoje, nós não podemos mais agir assim. A evolução do nosso pensamento, da nossa autocrítica, desse bom senso, já nos mostra que é agindo, semeando e produzindo que eu vou colher aquilo que eu quero para a minha vida. Eu só vou ser feliz se eu construir a minha felicidade. Se eu vivo em constante complexo de culpa por atitudes que eu assumi, e tiver uma pena tão grande de mim, e para que as pessoas continuem sentindo pena de mim, eu continue sentindo culpa, eu nunca vou sair daquele ciclo vicioso. E a minha vontade, que vai impulsionar o meu pensamento, que está associado à minha energia mental, vai fazer o quê por mim? Me colocar debaixo do tapete, para que todo mundo possa pisar. Aí não vai haver lágrima que garanta a minha felicidade, não vai ter lenço para enxugar essas lágrimas. Então, essa vontade é que tem que me jogar para frente, me fazer uma pessoa mais forte. Mas e se eu não consigo? Eu vou buscar ajuda. Mas a ajuda dos outros é importante para me abrir os olhos, mas ela não faz nada por mim se eu mesma não fizer. Então, nós temos que sair daquela situação, daquela sintonia do vitimismo, que eu gosto das palestras do Divaldo que falam sobre isso, porque ele é muito claro nas suas exposições sobre o vitimismo, que é o vitimismo que estraga a nossa vida. Nós não somos pobres coitados, não. Nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Nós somos deuses no dizer de Jesus, vós tendes luz. Então, como é que nós vamos nos conformar em sermos pequenos se nós podemos ser grandes? E nisso aqui não existe orgulho, existe consciência da nossa origem divina. Aí está a nossa força. O dicionário divino inscreve a letras de fogo as palavras regeneração, amor e misericórdia. Se a gente for pegar as leituras lá do céu e inferno, que falam justamente sobre remorso, arrependimento, reparação, nós vamos entender isso daqui. É através desses conceitos de que existe uma saída, de que existe uma forma. Não lembra que a gente estava falando? Eu tenho uma dívida muito grande. Fui no banco, pedi um tempo para pagar. Fui a Deus e pedi um prazo. Eu pedi um diferencial. Ele me deu a mediunidade. Ele me deu uma oportunidade. Então, eu vou usar isso. Essa é a forma de me regenerar.
É a forma misericordiosa e amorosa de Deus me colocar de novo no caminho correto da minha vida, para que eu me aprume, para que eu levante a minha cabeça. Ele continua falando que não existe felicidade improvisada, nenhum laboratório onde a gente pode criar isso. Antigamente, a gente achava que se a gente fizesse uma penitência, milagrosamente a nossa vida mudaria, que a gente ganharia alguma coisa. Mas nós nos esquecemos que a maior penitência que nós precisamos fazer é a transformação íntima. Essa é a verdadeira penitência que deve estar na nossa vida. Rezar não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Marias, andar de joelho até não sei onde, é uma demonstração de fé, é grande. Tá? As pessoas conseguem alguma coisa com isso? Conseguem, mas é aquela velha bitola. Nós que estamos aqui, a bitola que eu estou dizendo é o tamanho do entendimento, tá? Não é o desconhecimento. Nós que estamos aqui neste auditório, encarnados que estamos em viagem, desencarnados que estão se preparando para reencarnar. Não podemos alegar o desconhecimento dessas verdades. Tá? Que nós não vamos pagar uma penitência, que nós não vamos fazer um jejum e que vamos conseguir alguma coisa. Nós sabemos que temos que fazer o jejum da maledicência, que nós temos que fazer o jejum da impiedade, que nós temos que fazer o jejum da falta de amor pelo nosso semelhante, nós temos que fazer o jejum da vaidade, do orgulho e do egoísmo. Essas são as penitências que nós temos que passar para nós mesmos. Ele ainda fala aqui, finalizando as suas palavras no prefácio, que a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Por quê? Porque nós temos que trabalhar e semear hoje para colher. Essa aventura celeste que nós desejamos, a felicidade dos eleitos, como nós dizemos, ela é construída por nós. Nós não vamos morrer demônios para nascer anjos. A estação é a mesma, lembra? Um vai, outro vem. É sempre a mesma pessoa que vai mudando de condição. O que ele mais fala? Que nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos, que cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante são característicos imutáveis da lei em toda parte. Nós vamos entender isso analisando cada caso aqui ao longo dos capítulos. Quem já compreendeu isso no dizer de Emmanuel vai entender o que André Luiz quer nos ensinar através dessa jornada de uma semana. E para que nós possamos deixar aqui para a Laís na próxima semana a deixa, né, para entender o que vai acontecer nessa jornada de André Luiz, nós vamos entender o que ele estava fazendo. André Luiz tinha uma semana de folga, mas ele não queria ficar de braços cruzados. Então, o que ele fez? Ele se candidatou a passar uma semana com Calderaro. Calderaro, que era um orientador, ele trabalhava aqui na Terra, atendendo emergências. Você sabe que aconteceu um acidente ali, o SAMU vai correndo, dá os primeiros socorros, leva para o hospital, e o hospital continua atendendo, era isso que Calderaro fazia. Então, ele aceitou a presença de André Luiz, e era uma oportunidade favorável. Por quê? Porque a equipe de Calderaro também estava participando de outras tarefas naquela semana, cada um com um compromisso definido. Então, o Calderaro ia ficar por conta de André Luiz. O que André Luiz queria mais do que isso? Que beleza! Do jeito que ele gosta de perguntar, então, ele aproveitou aquela semana, Calderaro ia estar respondendo a todas as suas perguntas. Eles não viajavam sem objetivo, eles estavam vindo para a Terra para assistir uma palestra que seria proferida por Eusébio. Essa palestra seria aqui na crosta terrestre. Esse Eusébio era um abnegado instrutor do amor cristão. Ele não era... segundo André Luiz, ele tinha os cabelos brancos e tudo, mas ele não era aquele velhinho de bengala que a gente costuma achar que os espíritos evoluídos são, não, né? Velhice, gente, não é sinal de senectude, né? Significa que a gente adquiria um pouco mais de experiência. Então, ele era uma pessoa que demonstrava muita força no olhar, no magnetismo muito grande. Ele dirigia uma instituição na área intermediária
das zonas espirituais próximas da Terra, e ele treinava ali pessoas que haviam saído já haviam saído há pouco tempo do plano da encarnação, tá? E ele também recebia ali encarnados que estavam tentando aprender o ofício do atendimento espiritual. Então, ele se dedicava a esse ministério de socorro, ele renunciara a várias outras tarefas para fazer isso. A instituição que ele dirigia estava lotada de almas situadas entre as esferas inferiores e as superiores, gente com imensidão de problemas e de indagações de toda espécie. Eusébio descia semanalmente à crosta planetária para levar orientação aos aprendizes que se candidatavam ao discipulado, mas não tinham condições de ir até essa instituição para assistir a palestra. Então, ele vinha até a Terra, aqueles que podiam vir com ele vinham, e ali retiravam as pessoas do corpo físico, e essas pessoas iam assistir a palestra com ele. Calderaro, que era o assistente, recebia a orientação de Eusébio. O que ele fazia? Como eu já disse, obedeciam ao caráter extraordinário das situações. Onde quer que fosse necessário o atendimento espiritual, ali estava Calderaro. Toda hora chegava um Calderaro, tem uma situação ali. É igual o telefone, né, chamando o SAMU. Então, a pessoa ia lá atender. Então, no quadro de responsabilidades dele, ele tinha que acompanhar aqueles problemas. Eram manifestações imprevistas, então ele não tinha, assim, um programa feito anteriormente. Hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Era assim, batia na porta, ele corria e ia atender, né? Ele executava os deveres que lhe competiam, onde e como determinassem os desígnios superiores. O objetivo fundamental daquela tarefa, então, era o socorro imediato aos infelizes, evitando-se, quando possível, a loucura, o suicídio, como nós dissemos no início. Ele era profundo conhecedor das forças psíquicas, emocionais, espirituais das pessoas, e por isso ele tinha sempre um pensamento, uma intuição, uma forma, uma sintonia maior para poder ajudar as pessoas que estavam ali. O que estava acontecendo com eles ali? Então, ele estava indo para um parque aqui na crosta terrestre. Eu deixei algumas palavras assim de propósito para a gente ver como era bonita a forma de descrever antigamente, né? Um parque de árvores robustas e copas farfalhantes. Árvores frondosas e as copas balançavam, né, ao sabor do vento que soprava ali naquele parque. Tá? Os jovens ali estão rindo, mas era assim mesmo que os nossos antigos falavam. Estava em plena natureza terrestre. Tá? O vento passava cantando em surdina. O que é isso? Passava cantando suavemente, né? Sem fazer barulho. Por isso que as árvores farfalhavam. Tá? No recinto, ele estava, apesar de ser madrugada, ele estava iluminado de claridades. E essas claridades não podiam ser vistas pelos humanos encarnados. Os nossos olhos físicos não eram capazes de divisar. Mas todos aqueles que estavam ali, liberados por força do sono, sentiam aquela doce claridade e eram envolvidos por aquela paz do ambiente. Os amigos da nossa esfera, ou seja, os espíritos desencarnados que acompanhavam as equipes de Calderaro, atendiam todos aqueles encarnados que estavam ali, que saíram pelo sono, com desvelo, mostrando afetivo prazer de servir e santa paciência. Vocês imaginem, né? Todos aqueles que estavam ali, eram mais de 1000 pessoas que estavam ali. Uns estavam de pé, outros sentavam. Olha só que lindo de novo, nas protuberâncias do solo alcatifado de relva macia. O terreno era irregular, todo gramado, e nas saliências do terreno as pessoas se sentavam como se fossem pequenos bancos. E ali eles conversavam, não calorosamente, muito alto, mas com o respeito que a situação demandava e como nós devemos sempre nos comportar nos ambientes onde somos chamados, nas palestras públicas, nos passes, nos atendimentos fraternos, nas salas de estudo, sem grandes algazarras, em respeito aos espíritos que estão ali, que vêm nos auxiliar, que vêm se tratar e que vêm estudar junto conosco. A Assembleia contava aproximadamente 1.200 pessoas. Deste número, 80% se constituía de aprendizes dos templos espiritualistas em seus ramos diversos, ou seja, não eram só espíritas,
eram pessoas que eram espiritualistas nas várias denominações. Por quê? Não existe diferença para o amor, para o atendimento ao próximo. Onde quer que haja disponibilidade para servir ao próximo com responsabilidade, ali está também a mão de Deus, a misericórdia divina. Os demais, ou seja, os 20% restantes, eram colaboradores do nosso plano em tarefa de auxílio, aquela equipe do Eusébio, Eusébio que vinha com ele e mais alguns outros trabalhadores da esfera espiritual. Muito bem. Essas pessoas que estavam ali, que haviam sido retiradas do seu corpo durante o sono para assistir à palestra, olha só que interessante, demonstravam elevado potencial de virtudes, ou seja, tinham disponibilidade, vontade de servir. Exercitavam-se na iluminação interior através de esforço louvável. Faziam trabalho de autoconhecimento, procuravam estudar, se conhecer, mas ainda não haviam criado o cerne da confiança para uso próprio. Tremem ante as tempestades naturais do caminho e hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma. O texto está aí. Eu só vou lembrar de uma passagem de Jesus, que está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas. Quando os apóstolos tentam curar um menino endemoniado, que o pai vem correndo lá na praça do mercado e só vê os apóstolos de Jesus e pede a eles: vocês já ouvimos falar tanto de vocês, curem o meu filho, ele é assim, ele já estava adolescente, mas desde criança que ele é assim, o espírito impuro o toma e ele fica desvairado, a gente nem reconhece. E os apóstolos começaram, então, eles já vinham de outras experiências, né, já estavam sendo treinados por Jesus há muito tempo, já haviam feito outras curas, já haviam atendido outras pessoas. Então, eles começaram a fazer os mesmos processos, começaram a fazer as orações para salvar aquele menino. E as pessoas na praça em volta curiosas. E eles não conseguiram. Aí Jesus aparece e pergunta o que está acontecendo. E o pai diz: não, mas eu trouxe meu filho para os seus apóstolos curarem. E eles não conseguiram. O que Jesus diz? Homens de pouca fé. Se disseres a essa montanha, passa daqui para ali, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, e disseres a esta montanha, passa daqui para ali, ela vai. E curou o menino. E em conversação com os apóstolos, se nós formos estudar, nós vamos ver que o que estava acontecendo ali. Os apóstolos, naquele momento, eles tinham boa vontade, tinham fé, mas eles queriam que a multidão visse para que eles fossem aplaudidos. Então, a gente não deve fazer as coisas para que as pessoas vejam, mas para que o nosso amor transforme o coração dos outros. A propaganda desses efeitos acontece, porque passa de boca em boca, as pessoas vão ficar falando, é um tratamento aqui, é um tratamento ali, mas não para enaltecer o ego do médium, mas para que ele se conscientize da responsabilidade de que ele está recebendo oportunidades de, em nome de Jesus, fazer aquele trabalho. Por isso que Jesus disse que eles eram homens de pouca fé. Havia boa vontade, havia um exercício de iluminação interior pelo esforço que eles estavam fazendo, mas naquele momento eles tremeram ante a tempestade, ou seja, eles estavam sendo observados, eles precisavam mostrar serviço. Médium não precisa mostrar serviço, não. Médium precisa curar com Jesus, e nem sempre curar é tirar da pessoa aquele problema, mas é dar a ela conforto e entendimento para que ela possa ter forças de superar a sua prova com coragem, agradecida a Deus pela oportunidade, entendendo por que está passando por aquilo. Então, não lhes faltava assistência precisa, como não faltou aos apóstolos naquele momento que Jesus apareceu e curou o menino. Instituições de restauração de forças abrem-lhe as portas acolhedoras em nossas esferas de ação. Ou seja, aquelas instituições de boa vontade que trabalham pelo bem do próximo, que têm esses trabalhadores, vão ser auxiliadas, sim. Mas o médium precisa ter firmeza, precisa ter autodeterminação de que está fazendo o melhor que pode. E que em 90% das situações, nem sempre ele vai conseguir
que aquela pessoa alcance aquilo que ela foi buscar ali. Porque muitas vezes, se perguntar a ela o que você quer, ela não sabe. Ela foi buscar alguma coisa. Então, é preciso dar a ela subsídios para pense, para que ela entenda a sua própria situação, para que ela mesma se veja curada pela sua força de vontade. A liberação pelo sono é o recurso imediato de amparo fraterno. A princípio, a gente recebe a influência inconscientemente, em seguida, porém, fortalecendo a mente e aprendendo, devagarinho, a gente vai registrando essas orientações na memória, apresentando ideias, alvitres, sugestões e inspirações beneficentes e salvadoras através de recordações imprecisas. É daí que surgem aquelas ideias que a gente não sabe de onde vieram, que a gente vai, como eu não pensei nisso antes, é esse o socorro que, se a gente tiver boa vontade, a gente recebe. A codificação do plano mental das criaturas não é imposta, é fruto de tempo, de esforço, de evolução. O que é codificação? Codificação é você dar uma ordem para alguma coisa e fazer o que você quer. Como é que a gente codifica, faz um programa de computador? São as letrinhas, A, B, 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 C, C, C. Tem as linguagens várias de computador, que eu não conheço, mas a gente sabe que é assim. Se a gente vê uma programaçãozinha daquela, parece grego para a gente, pelo menos para mim, eu não entendo nada. Mas, se você programa o computador com aquelas letrinhas ali, mesmo que repetidas, ele vai fazer para você exatamente o que você quer. Se você jogar, você faz uma fórmula com aquelas letrinhas, coloca ali e joga dados para aquele computador, ele vai gerar um produto de acordo com o que você quer. Vamos passar aqui para uma coisa pequena, um Excel, por exemplo. Um Excel é um programa do Office que tem fórmulas, a gente trabalha com fórmulas. Se eu quero fazer, na minha escola, quantos alunos tem na série A, B, C ou D, e a média de idades deles, eu faço uma fórmula no resultado e vou jogando os dados nas outras colunas. Ele sozinho calcula para mim. Cada vez que eu mudar aquilo ali, muda o resultado. Então, é isso aqui que é a codificação do nosso plano mental. Nós vamos criar condicionamentos mentais, nós vamos dar ordens às nossas mentes, a nossa energia mental, aliada ao nosso pensamento, movida pela nossa vontade, vai, através do tempo, do esforço e da evolução, vai aprimorando esses programas na nossa cabeça para que nós nos condicionemos a ser cada vez melhores. Mas, para fazer isso, é preciso que a gente pense em qual programa a gente quer colocar lá dentro. E é aí que a gente raciocina em cima das nossas necessidades. O edifício da sociedade humana no atual momento do mundo vem sendo abalado nos próprios alicerces. Isso aqui foi em 1947, pós-guerra. E estava já o edifício do mundo sendo abalado nos seus alicerces. Por quê? O desenvolvimento tecnológico já vinha não crescendo, já vinha de uma forma muito acelerada, justamente por causa do ruim que acabou virando uma coisa boa no sentido desse desenvolvimento. Porque se a guerra trouxe muito sofrimento, trouxe a partição de muitos países, muita dor, muito sofrimento para aquelas pessoas, ao mesmo tempo, para que ela acontecesse, o desenvolvimento tecnológico também foi muito grande e trouxe muitas descobertas para o nosso mundo de hoje que criam condições para que nós vivamos melhor. E esse processo acelerado começou ali, compelindo imenso número de pessoas a imprevistas renovações. O que a gente vê hoje quando a gente observa no mundo essa imensidão de pessoas que ontem tinham suas casas, seus empregos, suas famílias, viviam nos seus países e, de repente, tiveram que largar tudo, deixar para trás a sua formação profissional, seus empregos, e sair andando pelo mundo atrás de alguém que lhes abra a porta e receba para que eles possam sobreviver. Pessoas de todas as idades. São renovações imprevistas impostas pela necessidade de transformação do coração do homem. Tanto eles passam por aquilo, por uma necessidade evolutiva, um processo de sofrimento de acordo com a sua necessidade de evolução espiritual, tanto aqueles outros que, em situação cômoda ou diferente ou diversa, têm a condição de lhes abrir a porta para acolher.
é algo para a gente refletir. Em face do surto da inteligência moderna, que embate na paralisia do sentimento, periclita a razão. A inteligência bate, ou embate, ou para na paralisia do nosso sentimento, porque quanto mais a gente desenvolve a inteligência, quanto mais a gente acha que sabe, mais a gente deixa congelar o sentimento. E isso daí periclita a razão. Esses espíritos que estão renascendo, que chegam aos seus 12 anos, 13 anos, 17 anos, que estão cometendo suicídio, são espíritos que vieram para a Terra para mudar a face do nosso planeta, cada um com sua bagagem, mas trazendo também a sua bagagem de conflitos, de dificuldades, e se deparam com um mundo onde as dificuldades são muito grandes nesse sentido. Inteligência paralisada no sentimento. A razão deles dá um surto. Porque no inconsciente está registrada a tarefa que eles teriam que realizar aqui. E eles não encontram campo para isso, ou não encontram nos próprios meios familiares quem lhes dê uma formação inicial, um princípio de Deus, um conhecimento das leis da vida, das leis de convivência, das leis de amor, de perdão, de benevolência, de indulgência. Então, esse sentimento paralisado, essa materialização das necessidades do ser humano, é que está fazendo com que esses meninos, abastecidos de tudo que a vida material pode lhes oferecer, mas desprovidos de sentimentos mais profundos de segurança, de tolerância, né, do escopo moral, ou muitas vezes abastecidos deles, mas perdidos em algum momento numa educação mais permissiva. E o que acontece? Eles buscam respostas para seus questionamentos e se rebelam. E ao se rebelarem, e ao não encontrarem Deus nas suas vidas, eles buscam a vala da saída pelo suicídio. Mas muitas vezes são espíritos inteligentíssimos, que já trazem o seu sentimento paralisado. E que precisam de muita, mas muita semeadura de amor nos seus corações. E que precisam de muita, muita paciência e tolerância daqueles que trabalham na sua formação, que convivem com a sua índole. Porque se as sementes foram bem plantadas, elas vão germinar. Elas vão crescer. E é esse amparo, é essa posição de acolhimento em que nós nos colocamos, permitindo que esse espírito faça as suas escolhas supervisionadas por nós, que nós não podemos perder a atenção em um minuto, que vai permitir que eles atravessem essa fase tão conturbada da rebeldia da adolescência, que é um posicionamento que eles vão adquirir nessa nova vida, e lá na frente serem adultos mais maduros e mais fortes. O progresso material atordou a alma do homem desatento. Então, é essa desatenção que nós não podemos ter. Grandes massas há séculos permanecem distanciadas da luz espiritual. Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, nos candidatando a adquirir essa luz, a transferir essa luz, transferir conhecimento. Todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, porque os desencarnados vão encarnar. E não haverá solução de continuidade no aprendizado que estão fazendo no plano espiritual. Porque, com fé em Deus, eles vão encontrar casas como essa, como tantas outras, muitas vezes, que estão representadas aqui, que lhes darão esse suporte. A civilização puramente científica é um Saturno devorador e a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de aceleração do crescer mental. O que é o Saturno devorador? Saturno é o deus da guerra. Então, são guerras que esse conhecimento, essa materialização do conhecimento científico, traz para o ser humano, paralisando o seu sentimento. Então, devora a humanidade de agora, transformando irmãos em inimigos. E é isso que não pode acontecer. Daí o agravo de nossas obrigações no setor de assistência. As necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador. Quanto mais passa o tempo, mais urgente se torna. Essa nossa capacitação, essa nossa responsabilidade se torna maior também, para que nós possamos ajudar esses nossos irmãos a atravessarem essas situações difíceis.
As reflexões de André pararam ali. Aproximou-se alguém dizendo que Eusébio chegara, que a palestra ia começar. A presença dele, então, impôs silêncio, um silêncio respeitoso. Depois de silêncio generalizado, ele elevou as mãos aos céus e fez uma prece. A prece dele é muito bonita, mas eu não vou ler a prece dele, óbvio, porque ela é grande e eu acho que todos nós devemos ter a curiosidade de ver. Mas para a nossa própria iluminação aqui, o trechinho final eu vou repetir aqui para que nós mantenhamos isso aqui gravado. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz da oportunidade presente. Fortalece-nos as mãos para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre, assim seja. E assim, meus irmãos, nós iniciamos os nossos estudos. Na próxima semana, nós vamos estudar aqui exatamente as palavras de Eusébio, do capítulo 2, que a Laís vai apresentar para a gente, né? Esperando que com isso a gente comece, então, essa busca por essa iluminação no atendimento às criaturas. Atendimento fraterno tem esse nome, não é por acaso. É porque é um acolhimento com amor para aquelas pessoas que estão em profunda dificuldade e que precisam, muitas vezes, só de um apoio, de uma palavra, para conseguir sair delas. Tá bom?